Como vai, gente santa de Deus? Tudo bem? É um prazer poder estar com vocês. Estamos aqui respondendo perguntas, falando um pouco do trabalho de missões. E a gente tem aberto, eu tenho aberto para os irmãos poderem fazer perguntas sobre o trabalho, né? Eu estou aí com um caderno cheio de perguntas e a gente poder responder um pouco as perguntas dos irmãos, né? Aquilo que os irmãos vão fazendo para a gente, o pessoal que acompanha a gente, tanto estão vendo aí pelas redes sociais de forma geral, né? Seja pelo YouTube, Instagram e etc. Isso é bastante interessante. Bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta que eu achei interessante, que é o seguinte: o que mais fez, qual foi a situação que mais fez balançar o meu coração, né? Que quis me balançar o nosso coração como missionário no campo de missões, né? Resumindo aqui a pergunta, eu gosto de resumir porque às vezes o pessoal escreve bastante, né? E a gente faz um resumo. E eu vou tomando meu mate aqui, tá? Porque aqui tá bastante frio. Então eu vou no mate aqui para ver se vai esquentando aqui. Nós chegamos na Bolívia. Eu não vou falar da época que nós chegamos aqui no Paraguai, tá? Porque o Paraguai foi uma situação um pouco diferente. Eu tinha meus 16 anos de idade, né? E eu estava mais naquela situação de... Não estava sobre mim a responsabilidade, não estava sobre a gente, no caso da minha vida, a responsabilidade das decisões, né? Eu era um adolescente e era muito assim, era muita euforia, sabe? Aquele negócio, nós estávamos na época trabalhando meu pai, né? Estava trabalhando no Ceará e foi quando ele recebeu um convite de uma associação missionária para a gente vir aqui para o Paraguai. Então nós viemos ao Paraguai e a ideia era ficar um ano aqui e depois a gente iria para a Espanha. Só que assim, antes da gente vir para cá, Deus começou a falar conosco que a gente viria ao Paraguai e ficaria no Paraguai. A associação queria mandar a gente para a Espanha. E eu lembrei dessa situação, né? Meu pai, ele comentou com o diretor da associação que ele queria ficar aqui, mas o pessoal falou: não, você vai ficar aí um tempo, pega um pouco de experiência, né? Sai um pouco desse ambiente do Brasil, da realidade do Brasil, pega um pouco dessa experiência, depois você vai para a Espanha. A gente escutar um pouco do espanhol, né? E etc. Aquela coisa toda, né? Só que aí a associação foi desfeita, a gente ficou aqui e eu não lembro assim muito de impactos que nós tivemos, não. Era até assim um ambiente muito novo, pelo menos para nós, né? Eu lembro de situações, sim, nós chegamos em 95, 96, quando foi mais ou menos de 96 para 97, meu pai quis retornar ao Ceará, e hoje eu faço essa análise, pode ser por causa disso aí, né? Dessa situação de estar no campo de missões, de ser um lugar diferente, de você iniciar um trabalho do zero, não ter apoio de ninguém. Então, assim, uma série de barreiras e choque de cultura que você está levando. Isso não é nada fácil. E quem deu apoio muito para meu pai poder ficar aqui foi meu avô, né? Meu avô que chegou, não, vamos ficar. Já tinha pessoas convertidas, já tinha pessoas que estavam congregando com a gente, né? Então ele apoiou bastante e foi quando nós ficamos aqui. Então essa é a situação que eu lembro. A carga não era sobre mim, volto a dizer, eu era um adolescente, meus 16 anos de idade, por aí. Então não estava muito sobre, né? Um jovem adolescente, mas não tinha muito aquela preocupação, né? O que meu pai tomasse a decisão, eu estava junto e ia tocando o barco, né? Mas agora a nossa ida para a Bolívia, e aí eu quero colocar algumas fotos aqui também, tá? E falando e colocando fotos aqui, a situação foi diferente. Eu lembro que o momento que Deus começou a falar comigo e minha esposa foi um momento muito forte da gente tomar essas decisões. Deus começou a falar com a gente, Deus fala uma vez, fala outra vez, e nós temos esses momentos, né, de Deus estar falando com a gente. Isso foi fortalecendo cada vez mais o nosso coração.
Cada vez que Deus falava conosco sobre a gente sair daqui, e Deus ia falando, mostrando e direcionando, a gente, isso ia fortalecendo esse nosso momento de tomar essa decisão de sair daqui do Paraguai. E eu digo especificamente sair do Paraguai porque nós estávamos muito envolvidos no serviço do Paraguai. Eu não digo nem tanto a região de fronteira, porque atualmente nós estamos trabalhando nesse nível, né, com o povo fronteiriço. Se você não sabe, aqui na nossa fronteira é bem conhecido por isso, né? O povo fronteiriço, ele tem uma cultura muito própria. Então essa mistura, né, principalmente aqui essas duas cidades, então vão misturando um pouco tudo, né? O pessoal, essas duas culturas, né, do Mato Grosso do Sul e do Paraguai, o Pedro Juanino, o povo da região alta, que é conhecida, o povo da região alta do Paraguai, e aqui por ser uma cidade só, então assim, vai criando-se uma cultura muito especial daqui, que é conhecido como a cultura do povo fronteiriço, né? Então, seja a forma de falar, o entrelaçamento de culturas, as famílias que vão se misturando, né? Brasileiros que vão casando com paraguaios, paraguaias com brasileiros, então vai fazendo aquela mistureba toda. Isso é muito diferente, por exemplo, da situação lá de Ciudad del Este, que não tem nada a ver com aqui, tá? Porque Ciudad del Este você sente muito Ciudad del Este no Paraguai, Foz do Iguaçu, Brasil. Você sente muito isso. Aqui você não sente. Aqui você o dia inteiro esse negócio. Vai pra lá, vem pra cá, né? O pessoal de lá vem pra cá, o pessoal do Brasil vai pro Paraguai, o pessoal do Paraguai. Então assim, é o dia inteiro assim, né? Mas quando Deus nos tira daqui, nos leva, eu tô contando aqui para que você possa entender um pouco o nosso contexto. Quando Deus nos tira daqui, nos leva para a Bolívia, eu tive um choque muito forte, muito forte. Parece algo tão simples, né? Mas assim, quando eu olhei para a bandeira da Bolívia, e eu estava muito acostumado de olhar para a bandeira do Paraguai, né? E orar pela bandeira do Paraguai, orar pelo Paraguai, mas quando eu olhei para a bandeira da Bolívia, irmão, parecia que me colocaram numa terra que eu sentia nitidamente que aquela terra não era minha. Aquilo foi muito forte pra gente. A fisionomia das pessoas, aquela mistura de gente que eu ainda não entendia. Posteriormente eu passei a entender, mas até então eu não entendia aquilo. Como que algumas pessoas se vestiam de um jeito e outras de outra. E uns tinham uma determinada fisionomia, outros. E eu tava assim, sabe? Perdido mesmo. Então nós chegamos ali na região de fronteira, região de Tintania, que tem ali uma certa, né, o bar do outro lado, em Porto Soares. Então nós ficamos 8 meses ali, alugamos uma casa. E nós, cada dia, a gente procurava, eu e minha esposa, nós procurávamos sair e ter contato com as pessoas. A gente procurava estar onde as pessoas estavam. A gente começou a observar coisas que aqui não tem tanto isso aí. Nós começamos a observar que tinha umas feirinhas de rua. Chegava um determinado horário, o povo ia tudo pra feira para poder comer. E a gente via isso. Eu assimilava muito isso à cultura nordestina, né? Que o Nordeste você encontra muito isso, né? Você tem umas feiras assim, o pessoal tá ali comendo qualquer coisa, tá? O boliviano muito isso. E aquilo me fez recordar o Nordeste. E uma coisa que eu comecei a fazer para a gente poder ter esse engajamento com as pessoas locais é estar junto. A gente ia para a praça, a gente ia para a beira do porto, para a beira do rio, né? Tinha um porto ali. A gente ia para a feira, a gente procurava, a gente tentou ao máximo fazer amizades, mas aí entra toda uma situação que depois eu fui aprendendo, né? Que é muito mais complicado você determinadas etnias dentro da Bolívia, de você ter esse acesso às pessoas, leva-se um tempo para isso aí. Mas toda essa situação, o que mais me impactou, chegou o momento do impacto, não foi só ver essa diferença, mas quando nós começamos a fazer os cultos, e nós fizemos o nosso primeiro culto, chamamos alguns vizinhos e eles vieram e foi uma benção, a gente ficou muito contente com isso. E nós fizemos outro culto, a gente também, outro culto, e tinha umas pessoas que eram
pessoas que eram desviadas, elas começaram a vir à nossa reunião. E eu lembro que a gente ficou muito contente com isso. E nós ficamos um mês fazendo culto ali, cada final de semana. A gente, durante a semana, ficava evangelizando, fazendo contato com as pessoas, né? E ali, dando nosso tempo ali. E quando chegava, e a gente sempre convidando para o culto domingo. Quando chegava domingo, vamos para o culto. Então tinha aquelas pessoas que diziam que ia, não ia, aquela coisa toda. Mas quando chegou na Santa Ceia, no dia de Santa Ceia, eu não sei você, não sei aí na sua igreja, mas pelo menos na nossa igreja aqui no Paraguai, e na época, né, nossa igreja estava num período assim, muito de crescimento, todo mundo animado, aquela coisa, irmão. Santa Ceia lotava. Santa Ceia, nosso salão ficava cheio, sabe? Vinha todo mundo. A gente ficava pensando, quem é que faltou? Faltou fulano, ciclano. A gente contava no dedo quem faltava. E quando chegou na Santa Ceia, que eu convidei todo mundo, o pessoal, vai ter Santa Ceia. E eu, olha, nós vamos fazer a Santa Ceia. E tá, sabe, achando que a gente ia ter aquele momento de alegria, eu acho que eu conectei, tá? Eu comento isso aqui com você. Eu conectei aquele momento de emoção que a gente tinha aqui, eu querendo replicar isso lá no campo de missões, e não veio ninguém. Não veio ninguém. Parece brincadeira isso, mas isso foi um impacto, foi um choque tão grande para mim. E eu lembro que no dia nós ficamos esperando o pessoal chegar e não veio ninguém. Tava eu e minha esposa grávida, e a gente se arrumou todo. Eu lembro que ela colocou uma roupa, né? E eu também coloquei uma roupa, uma gravata, tudo bonitinho, tá? Irmão, e aí as pessoas não vieram, e eu preparei a ceia, e como tava só eu e Mina, eu fiz um pires assim. A gente não tinha mesa, então tinha uma caixa. Eu lembro de uma caixa que eu coloquei no chão, uma caixa de papelão. Eu coloquei num pires um pedaço de pão para mim e outro pedaço de pão para ela. E nós tínhamos uma cadeira de plástico branca, por muito tempo a gente ficou com essa cadeira aí. Nós tínhamos aquela cadeira de plástico branca, e a nossa cadeira, uma cadeira ficou de um lado, do outro. E nós fizemos ali a Santa Ceia e oramos ao Senhor. Fizemos a Santa Ceia, como diz a palavra, só eu e a minha esposa, Mina, e a minha grávida da Débora. Isso foi muito forte pra gente. Parece, hoje eu lembro, e eu já várias vezes as pessoas já nos perguntaram sobre isso. Esse momento foi um momento muito forte, sabe? Balançou com força mesmo, sabe? E terminou o culto, eu notei que a mina estava meio assim, eu também, né? E aí eu falei, não, mas é o preço que a gente paga, que não é um preço, não é fácil. Eu falei isso pra ela, né? Não é fácil. E tá, e a gente foi. E aí acabou o nosso culto, guardamos aquela caixa de papelão, colocamos a cadeira ali no canto, e a gente foi comer alguma coisa, e a gente foi sentar na porta da nossa rua. E a porta, colocamos assim, tinha o portão, a gente senta ali na porta da nossa casa. Era só eu e ela na rua, não passava ninguém. Um e outro passava ali, não tinha ninguém no meio da rua. E nós ficamos ali sentados. E outra coisa que aconteceu foi quando a gente foi na internet, né? Que a gente não tinha internet em casa, e o nosso celular não é hoje como de celular, todo mundo tem Facebook, tem tudo no celular. A gente tinha que ir pro Cyber na época, né? Alugar. E quando foi no outro dia que a gente foi alugar o Cyber, que a gente entra no nosso Facebook, não, que não tinha Facebook, era... Não, o nome da plataforma era Orkut, tá? Orkut aí, pessoal aí. Se você lembra do Orkut, com certeza, se você é uma pessoa que lembra do Orkut, é porque já a sua idade já está sendo denunciada, né? E então, quando eu abri o meu Orkut, naquela época, eu abro o meu Orkut, irmão, e eu começo a ver as fotos do culto. O pessoal postando aqui os cultos, o momento, sabe? Todo mundo alegre e aquela coisa toda. E aquilo dali impactou bastante, né?
E uma coisa assim que eu prestei atenção, com o passar do tempo, os 8 meses que nós ficamos na fronteira, e mais o tempo que nós fomos para Santa Cruz, e o tempo que nós ficamos um bom tempo em Santa Cruz, nós tínhamos sempre aquela busca de replicar a realidade da nossa igreja aqui, que nós deixamos lá na Bolívia. E parecia uma situação, como é que eu posso comparar? Parecia uma situação de órfãos que buscavam um pai, órfãos de pai e mãe. Que você buscava essa família, de ter um pai, de ter uma mãe. Parecia que havia aquele vazio. E nós queríamos ter uma igreja na Bolívia, mais ou menos na mesma situação que nós tínhamos aqui. Nós buscávamos isso. E o tempo foi passando, vinham as pessoas, a gente assimilava, né? A gente começava a procurar, parece fulano, parece ciclano. E a gente queria ter, porque aqui, quando nós saímos aqui, a igreja estava uma bênção, um ambiente muito familiar, um ambiente muito fraternal, que nos custou muito nós deixarmos o ambiente aqui. Então a gente procurava isso. E até que o tempo foi passando e não era nada disso. E um dia o Senhor começou a tratar muito forte ao meu coração, dizendo: olha, você não vai replicar nunca a igreja que tem lá no Paraguai, porque a igreja do Paraguai ela é única, só tem lá, e você não vai ter em lugar nenhum. E Deus começou a tratar mais com a gente posteriormente. O Senhor falou o seguinte: olha, isso Deus começou a falar comigo, e depois Deus começou a falar com a minha esposa também. Falou assim porque minha esposa também tinha aquela coisa de buscar uma igreja mais ou menos parecida a que ela tinha no Japão, porque ela foi muito impactada com a igreja do Japão, né? E ela sempre tinha aquilo: nós vamos ter uma igreja aqui como a gente tinha lá no Japão. Isso, né? A referência dela não era nem o trabalho daqui do Paraguai, a referência dela era o trabalho lá do Japão. Então assim, Deus começou a tratar isso com a gente: vocês não vão ter isso, vocês não vão ter. E o tempo vai passar, com o tempo as pessoas elas vão mudar. E aí o Senhor ele começa a falar conosco assim: quando vocês voltarem, aquela igreja ela não vai mais estar lá. Deus falou isso comigo, e depois Deus falou isso com a minha esposa: aquela igreja que você deixou, ela não vai estar lá, nunca mais vai estar lá. É como uma pessoa que tem, você deixa para trás, você viaja e deixa para trás uma pessoa jovem, seus 18 anos de idade, e você vai anos, e você volta tentando achar aquele mesmo jovem. Depois de muitos anos você volta, o camarada já está com aquela cara já de seus 40, cabelo branco. Você não vai achar mais aquele jovem de 18 anos. Você ficou para trás, ficou na história. Se você filmou, tirou foto, é o que você tem, mas pessoalmente você não tem mais nunca. Acabou aquilo ali. Irmão, parece coisa tão simples isso aqui, mas essa saída do missionário e a gente ir para o campo e viver isso, para nós foi muito forte. Outra coisa também que aconteceu foi que nós tentamos replicar isso no campo. Deus nos corrige em relação a isso, e aí foi o tempo foi passando, e foi quando Deus começou a nos falar que nem igreja nós iríamos abrir na Bolívia, porque o Senhor tinha nos falado que nós iríamos abrir uma obra na Bolívia, que Deus ia confiar nas nossas mãos uma obra na Bolívia, mas eu achava que era uma igreja. E foi quando Deus começa a nos falar sobre o trabalho evangelístico. Depois Deus começa a falar com a gente sobre o apoio ao serviço evangelístico. Não tinha nada a ver, sabe? Não tinha nada a ver com igreja nem nada. A gente fazia culto. Lá nós tínhamos culto, nós tínhamos reunião de adoração, nós tínhamos reunião de... Era na nossa casa, mas não tem nada a ver de igreja, essa coisa de vamos trazer gente, vamos, crescimento, batizar. Não era esse o nosso foco. E Deus deixou bem claro para nós isso aí. E depois que
nós tivemos a compreensão disso, de que Deus iria nos levar para algo novo e que ia nos dar experiências novas e que a gente deveria aceitar aquilo que Ele estava colocando nas nossas mãos. Foi aí que a coisa começou a decolar, né? Vamos dizer assim, né? Que a gente começa a sair do chão igual um avião. Você começa a sair do chão, e aí você começa a decolar, você começa a andar, né? Então eu respondo isso aqui. Desculpa. Eu respondo essa pergunta, né? Nós tivemos esse processo, um pouco até cumprido aqui a nossa resposta, né? Mas nós tivemos esse processo, não foi um processo fácil. Eu poderia dizer assim, responder bem mais rápido, né? Ao invés de dar todo esse contexto aqui. O que mais me impactou foi a falta da minha igreja. Eu já tenho respondido isso. Tem gente que fala, não, mas a falta da igreja, a pessoa não vive, né? Não viveu isso aqui. Por isso que eu estou trazendo todo esse contexto aqui para vocês, né? A nossa vinda para cá, para o Paraguai, o próprio crescimento da igreja, a gente querer tanto ter uma igreja de crescimento, um ambiente fraternal, familiar, de amizade, aquela coisa. E aí você chega a esse ponto, o Senhor te tira dali, não, o negócio é sério, né? E, bom, e foi isso, né? Esse aqui é o que eu posso compartilhar com vocês. Essa foi uma experiência que eu tive, e eu tive a curiosidade de conversar com outros missionários e perguntar a outros missionários que viveram algo mais ou menos parecido. De estar no ambiente de uma igreja muito boa, e Deus envia ao campo de missões, e ela sai daquele ambiente e vai para um lugar totalmente diferente. E a boa parte dessas pessoas falaram a mesma coisa. Que o que mais balança, chacoalha o missionário no campo de missões é a falta da presença da igreja, sabe? E muitas vezes existe uma tentativa de replicar a igreja que ele tem, que ele tanto ama, porque a igreja, é interessante isso aqui, eu já tenho pensado, eu acho que eu já fiz até outros vídeos falando sobre isso. É no ambiente da igreja que o seu coração ele é tocado e ele é movido para chegar a esse coração apaixonado por missões e você se lançar ao serviço de missões. A igreja é o berço dessa formação. Então você fica com aquilo ali, tá? Normalmente é isso que acontece, normalmente. E aí quando você sai desse berço, esse ambiente que favorece a formação desse tipo de missionário, que é você, né? No meu caso fui eu, essa situação. E aí você vai para um ambiente totalmente diferente, aí você começa a balançar, porque você quer replicar aquilo que você tinha lá na sua igreja, e você não tem, e não vai ter, né? Então nesse aspecto também é muito importante, e aqui eu quero finalizar o meu vídeo, é muito importante, se é o caso, se alguém está escutando aqui, um secretário de missões, alguém que é ligado a missões, se você está no momento da preparação daquele casal para ir para o campo de missões, é muito importante. Eu sei que tem a preocupação financeira, de levantar recursos, de mandar dinheiro, pagar documentação, aluguel e um monte de coisa, um monte de gasto, tá? Quem sabe a igreja, o secretário aqui que está me escutando, quem sabe você não está enviando, mas você está apoiando alguém que está indo. Eu vou dar uma dica aqui para você. Coloque os olhos na necessidade emocional desse missionário. Só assim, eu tomo meu mate também, porque tava ficando já frio, velho. Aqui é assim, ó, passa trator, passa caminhão, passa... Mas olha, o missionário, quando ele vai para o campo, ele vai necessitar do apoio emocional, tá? Ele vai necessitar do apoio emocional. Então, a igreja não criar aquele ambiente de esquecer. Eu já tenho escutado casos de missionários que ele sai do ambiente da igreja e ele vai para outro lugar, enviado pelo Senhor, Deus movendo. E muitas vezes a igreja, ela fica meio que ressentida pela perca da presença daquele missionário. Então o missionário saiu daqui, que estava sendo muito útil aqui, ele vai para lá. E agora ele está trabalhando lá. Então muitas vezes a igreja local, e a maioria das pessoas que não tem essa experiência de sair de um lado para o outro, não entende o impacto emocional que existe na vida daquele missionário.
a saída dele, ele sai daqui e ele chega lá no outro ambiente. Ele está conquistando novas amizades, ele está indo para um lugar onde ele não conhece ninguém, está todo um processo, assim, um turbilhão de... E é muito importante a igreja local, ela dar aquele apoio, entrar em contato, ver a necessidade, estar orando, criar uma interação com aquele, né, e apoiar o trabalho que ele está fazendo. Porque isso gera nele essa não vai resolver todos os problemas emocionais, que isso aí pertence ao Senhor, mas vai ajudar bastante a ele vencer esse primeiro momento, né? E até que ele possa criar um novo, é igual uma planta, né? Que você tira de um lado e leva para o outro, você precisa dar um cuidado, regar mais vezes, estar ali presente, né? Então isso é bastante importante, bem? E eu deixo isso aqui para vocês. Foi algo que me impactou, tá? Algo que também impactou bastante a minha esposa. E eu converso com outros missionários. Eu já tenho conversado com outros missionários e perguntado sobre esse assunto. E boa parte deles me responde a mesma coisa. Olha, a ausência da igreja foi algo muito forte pra gente, né? A gente tem que estar lá no... Não foi brincadeira, não. Mas é isso aí, isso é o preço que paga quem vai para o campo de missões. Isso é bastante importante, bem? Bom, finalizar meu vídeo. E espero que tenha sido de bênção, trazendo um pouco mais aí da nossa vivência em missões, amém? Com os carros, as motos passando aqui atrás, espero que você possa ter aproveitado e vamos viver missões, amando cada vez mais a obra de missões. Deus abençoe.